Olá, 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 bom dia a todos. Tudo bem? Meu nome é Fernando Cidral, sou aqui da igreja, sou um dos membros da igreja, né? E o pastor me convidou, já fiz alguns devocionais aqui. Quem está acompanhando desde o início do ano já deve ter visto algum devocional meu, tá? Eu sou um dos membros da igreja, faço parte também lá da liderança do Deeper, né? Contudo, né, principalmente eu sou um servo de Deus. Então, essa mensagem está sendo gravada, infelizmente, porque nas segundas-feiras de manhã eu trabalho e daí eu estou gravando essa mensagem, tá ok? Então, assim, eu já digo um bom dia para todos e vão um dizendo um bom dia aí, cada um pro outro aí, certo? E infelizmente eu não posso estar dando um bom dia igual o pastor fica dando, bom dia tal pessoa, mas sejam que todos se sintam muito abraçados e abençoados nesse dia, ok? Amados, então sem delongas vamos começar, tá? Nós estamos vendo o livro de Malaquias. Então no sábado, né? No sábado ou na sexta, agora eu não lembro bem, deixa eu ver aqui a minha colinha. No sábado, no dia 24, você leu Zacarias 14, Ageu 2, 23, 24, Zacarias 14, e hoje, segunda-feira, você leria Malaquias 3, né? E hoje é o devocional do Malaquias 3. Então, assim, e quando eu estava preparando o material, dando uma lida, coisa e tal, eu percebi, assim como você também, que já leu, percebeu, que não tem como a gente falar de Malaquias 3 sem ter lido Malaquias 1 e 2. Então, desde já convido vocês, antes de ler o 3, dá uma lida no 1 e 2, que ele vai fazer parte de uma sequência, certo? Que vocês vão entender melhor. Então, hoje, no caso, eu vou falar basicamente do 3, vou apontar para o 3, mas eu vou voltar um pouquinho lá em Malaquias 1 e 2, porque senão a gente não tem todo o entendimento e vocês já vão entender por que eu vou estar fazendo isso. Assim como o pastor faz, eu não vou estar lendo todos os versículos, vou falar de alguns, né? Contudo, eu peço que vocês realmente leiam, né, todo Malaquias, que ele é muito rico, como toda a Bíblia. Tá ok? Então, amados, vou iniciar orando com vocês e depois, logo em seguida, eu já quero fazer uma ilustração com vocês, que vocês já vão entender qual é o objetivo dessa ilustração. Então, vamos lá? Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã, por essa semana que está se iniciando, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor nos dê entendimento e discernimento para entender e ouvir a Tua palavra, Pai. Te peço em nome de Jesus que o Senhor mande seu Espírito Santo, Senhor Deus, para nos fortalecer, ó Pai, para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos, Senhor Deus, para poder realmente compreender tudo aquilo que nós precisamos, Pai. Então, te peço isso em nome de Jesus. Amém. Então, amados, como eu falei, eu quero iniciar com uma ilustração. Essa ilustração eu tirei de um livro que eu estava lendo, eu achei muito interessante, ele é muito cabível para essa situação. É uma ilustração simples e curta, que ele fala de uma certa jovem judia que na época da Segunda Guerra Mundial, ela conseguiu escapar dos inimigos e se escondeu em uma caverna. Só que, infelizmente, ela veio a falecer. Mais tarde, o corpo dela foi encontrado pelos aliados. Contudo, infelizmente, como eu falei, ela morreu. Mas antes de falecer, nas paredes da caverna, porque ela se escondeu numa caverna, ela havia escrito 3 frases que muito nos faz pensar. A primeira frase diz o seguinte: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. A segunda frase diz assim, eu creio no amor, mesmo quando eu não o sinta. E a terceira frase, que é o mais importante para aquilo que a gente vai falar, eu creio em Deus,
mesmo que ele fique em silêncio. Amados, esse texto que eu li para vocês, né, falei para vocês aqui, ele retrata uma época de um certo silêncio de Deus. Já havia se passado cerca de 80 anos da volta do cativeiro da Babilônia, e não havia acontecido mudança nenhuma. Não houve mudança nenhuma, nem no povo e nem nas coisas que eles esperavam que ia acontecer. O povo havia voltado pronto para servir a Deus, mas com o passar dos anos e do tempo, o amor foi esfriando. Basta você lembrar das histórias de Esdras e Neemias. Chegou um momento no qual o povo de Judá, alguns deles estavam até mesmo se questionando a validade de servir ou não a Deus. Pois aquele que não servia parecia viver muito bem. Isso não remete a alguma coisa a nós hoje? Foi um momento, num momento como esse que veio a palavra para o profeta Malaquias, para mostrar que existe sim diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E eu vou repetir, sim, existe diferença. Mas agora eu quero focar no livro aqui, porque o livro ele foi concebido de uma forma que ele retrata uma série de disputas. E a maioria dessas disputas, elas começam com Deus dizendo alguma coisa, ou fazendo uma reivindicação, ou uma afirmação, e o povo discordando, questionando a declaração de Deus. Mas Deus, ele acaba respondendo e oferece uma última palavra. E isso, durante o livro de Malaquias, acontece 6 vezes. Por isso que eu falei que é importante a gente ler ele como um todo. Nas primeiras 3 disputas, Deus expõe a corrupção do povo. E nas últimas 3, ele confronta a essa corrupção. A impressão que me passa, ou a impressão geral, vamos dizer assim, é que o exílio não mudou nada nas pessoas. Não mudou o coração do povo, que eles continuam duros como sempre. A primeira disputa, se você quiser anotar aí para você dar uma conferida depois, ele começa com Deus dizendo que ama o povo. E o povo contesta a Deus de certa forma até rudemente, dizendo que como Deus tem mostrado esse amor pela gente. Na segunda disputa, que ele começa de Malaquias 1, desculpa, eu não falei a primeira disputa, né? A primeira disputa, Malaquias 1, de 2 a 5. Você vai ver isso daí. E a resposta de Deus, né? A resposta do povo está em 2. A segunda disputa está no Malaquias 1, 6 até 2, 9. Que o Deus ele está acusando o povo de desprezar e profanar o templo. E o povo responde para ele: como que nós temos te desprezado? E daí vem Deus e dá a palavra final. A terceira disputa, ele fala mais ou menos assim, ó. Deus acusa eles, os homens, de traição contra ele e também contra suas esposas. E eles, é claro, como sempre, negam. Então Deus expõe uma certa combinação tóxica que eles têm de idolatria e do divórcio. E assim, Malaquias transita para um segundo conjunto, como eu falei, são 6. Os primeiros 3 vai até Malaquias 2, 10 a 16. E assim Malaquias ele vai transitar para um segundo conjunto de disputas que confrontam uma rebelião deles, do povo de Israel. Então, se você ler atentamente o capítulo 3, você vai ver
Deus respondendo algo. Então, se Deus está respondendo algo no início do capítulo 3, significa que ele está respondendo alguma afirmação ou algum questionamento do povo anterior. Por isso que eu falei que para entender o livro, o Malaquias 3, pelo menos o 3, você tem que voltar um pouquinho no 2 para estar dando um entendimento geral de Malaquias 3. Então, hoje, para nós iniciarmos o capítulo 3, né, nós temos que voltar ali para Malaquias 2:17, tá? Então, na minha Bíblia está escrito assim, o dia do julgamento. Está escrito assim, ó, vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras, isso é Malaquias dizendo, né, com a revelação de Deus. E daí o povo diz, como o temos cansado? Daí ele responde, vocês ainda não perguntam? Tá? Então a quarta disputa ela começa com o povo acusando Deus de negligência, dizendo, onde está o Deus da justiça? Olha lá em Malaquias 2:17. E eles veem a injustiça e a corrupção em abundância e Deus parece não fazer nada. Então Deus responde. Olha o que ele fala lá em Malaquias 3, de 1 a 5. Né? Daí sim é a resposta de Deus. Malaquias 3, de 1 até 5. Eu não vou ler, mas eu vou dar o contexto para vocês. O Malaquias 3, de 1 a 5, ele está dizendo que ele enviará um mensageiro que irá preparar o povo para um retorno pessoal a Deus no dia do Senhor. Ele virá como fogo para purificar o seu povo e remover toda a idolatria, a imoralidade e também a injustiça sexual, para que somente os fiéis e aqueles remanescentes possam se tornar o seu povo. Então, olha, é muito interessante essa parte, né? Então ele fala assim, ó, eu virei a vocês trazendo juízo. Tá lá em 5. Sem demoras testemunharei contra feiticeiros, adúlteros, contra os que juram falsamente e contra todos que exploram os trabalhadores e seus salários, que oprimem os órfãos, as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos, e não têm respeito por mim, diz o Senhor. Então é muito forte essa terceira disputa aí, onde o povo diz que Deus não é um Deus de justiça, imagine. Né? Acho que esses anos de cativeiro do povo realmente não mudou muita coisa. A quinta disputa fala de uma questão muito importante, né, para a época e também para a gente hoje. Deus chama o povo para se voltar a Ele. Está lá em Malaquias 3:7. A quinta disputa está entre o 6 e o 12, entre o versículo 6 e o versículo 12. E Deus chama eles para voltar para Ele, e olha o que eles respondem. Como podemos voltar atrás? Daí Deus pega essa pergunta deles e responde, ele confronta eles com seu egoísmo. Ele mostra como eles pararam de oferecer o dízimo. Presta atenção lá. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não obedeceram. Voltem a mim, diz o Senhor dos Exércitos. Voltem, que eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E vocês perguntam, que era a pergunta do povo para o profeta, né? Automaticamente perguntando para Deus. Como voltaremos? Pode um homem roubar de Deus?
né? Contudo, vocês estão me roubando e ainda perguntam como é que estamos te roubando? Nos dízimos e ofertas. Vocês estão debaixo da grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devoram suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão seu fruto. Assim diz o Senhor dos Exércitos. 12. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus confronta o povo no seu próprio egoísmo. Ele mostra que eles pararam de oferecer os dízimos dos seus rendimentos para o templo. Agora, essa última palavra dízimo, o que ela diz? Ela diz 1/10, que é a quantia do rendimento do fruto do seu trabalho, que toda pessoa, não só o povo de Israel, deveria doar anualmente, no caso, para apoiar o templo e os sacerdotes, assim como está lá em Levítico 27. Essa prática é representada em diferentes partes da Torá também. Sabemos que através de Malaquias e do livro de Neemias, por exemplo, lá no Neemias 13, se eu não me engano. Que as pessoas estavam relaxando nessas responsabilidades, relaxando na responsabilidade de dar o dízimo. Com o tempo, esse relaxo, vamos dizer assim, ele caiu em desuso. O povo deixou tanto de oferecer o dízimo, oferecer, que caiu em desuso. E assim como alguns entendem, também acontece no nosso tempo isso. Vou deixar o dízimo de lado, né? Ou vamos... alguns até falam, né? E eu acredito que você já deve ter ouvido falar, questionam a questão do dízimo. Se realmente é para dar o dízimo ou não. E sabe assim, eu fico pensando, se já era um problema lá, imagine para nós aqui, hoje. Tá? Então Deus, assim como confrontou eles, também nos confronta. Deus quer nos abençoar em abundância. Mas Ele somente vai abençoar se a gente também for fiel a Ele. Então cabe um trabalho pessoal, vamos dizer, um trabalho de você mentalizar se você está sendo fiel para a obra de Deus. Amados, nós estamos para construir um espaço que vai ser grandioso para a nossa comunidade, não só para a nossa igreja. E isso só vai acontecer se a gente ser fiel a Deus com aquilo que a gente se comprometeu com Ele. Entende? Então, assim, nesse ponto, o livro de Malaquias é vou usar um termo meio antigo que talvez os jovens não vão lembrar, um tapa de pinica na nossa cara. Nós estamos sendo fiel a Ele, nós estamos dando dízimo de forma correta. Se você olhar antes, eles estavam oferecendo coisas assim, animais, né, não correto, segundo Levítico, né, animais que não estavam bonitos, não estavam corretos, conforme a ordem de Levítico. Né? E principalmente não eram as primícias ou os primeiros frutos ou o melhor da sua colheita. Era o resto. Então, era nesse ponto que o povo lá estava negligenciando o templo. E eu pergunto para você, que é uma coisa que eu me perguntei muito, principalmente no início da minha conversão, será que eu estou agindo certo se eu não dar o dízimo? Se
dízimo, não dá a oferta. Enfim, é uma coisa para você refletir e conversar com Deus sobre isso. E daí vem a disputa final, Malaquias 3, de 13 a 18. 13 a 18. Né? Que ele fala assim: você tem dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim pergunto: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. E o que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ileso os que desafiam a Deus. E daí Deus vai responder eles aí. Então, na disputa final, as pessoas acusam Deus dizendo que é inútil servi-lo. Eles veem as pessoas orgulhosas tendo mais sucesso na vida e Deus não fazendo nada. Será que isso não reflete um pouco alguns pensamentos nossos hoje em dia nas nossas práticas? E a resposta de Deus, pela primeira vez, não é um discurso, assim como os outros 5 disputas que ele fala antes do livro. Mas sim uma pequena história sobre os fiéis remanescentes do povo. Pessoas que temem o Senhor, amam se reunir, falar sobre como honrar a Deus e servi-lo. É interessante honrar a Deus e servi-lo, porque nós estamos num processo de cultura da honra na nossa igreja. Então, assim, falar sobre como honrar a Deus e servi-lo. Assim como Deus ordena que um pergaminho, no caso, na resposta dele, assim Deus ordena que um pergaminho de memória seja escrito para essas pessoas. Amados, o que é um pergaminho de memória para aquela época? É a Bíblia. Para que possam ler esse pergaminho e se lembrar do caráter e das promessas de Deus. Malaquias aqui reflete sobre a relação das Escrituras, como elas nos apontam para o passado, para lembrar que Deus fez para nos inspirar a fidelidade e a esperança para o futuro, que leva a uma conclusão do livro. Essa conclusão do livro, ele é capítulo 4, de 1 a 5, que, infelizmente, não é eu que vou falar, é o pastor André que vai falar amanhã para vocês. Então, assim, sobre o capítulo 3 era isso. Então, voltando para o capítulo 3, eu quero falar para vocês de uma coisa que me chama bastante atenção no capítulo 3, de 1 a 6. De 1 a 6, naquela primeira parte ali que eu falei. Que ele fala assim, 3, 1. Vejam, eu enviarei o seu mensageiro. Ponto. De quem que ele estava falando? É lógico que ele aponta diretamente para João Batista. Ele é o mensageiro do Senhor, enviado para preparar o caminho de Deus. Olha lá em Mateus 11. Para o Messias, para Jesus Cristo. E João pregava o arrependimento e o batismo em nome do Senhor, preparando assim o caminho de Jesus. Porém, o mensageiro que vem depois, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, esse então, não estamos mais falando de João Batista. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que ele está falando? De Jesus Cristo na segunda parte. É o próprio Cristo na sua vinda. Que ele vai vir na segunda vinda, não é nem na vinda na primeira, na segunda vinda. Que ele vai vir para julgar, em poder e glória, como diz Mateus 24. Ele vai purificar os levitas. No versículo 3, pode olhar lá. E o que significa que aqueles que se exemplificarem na lei mosaica também precisarão ser purificados.
Só então eles serão capazes de oferecer uma oferta justa, pois será a justiça de Cristo imputada a eles através da fé. 2 Coríntios 5, 21. Então, amados, essa primeira parte aponta para Cristo. Cristo, Cristo. Quero colocar algumas aplicações práticas aqui que eu observei nesse processo. Primeiro, Deus não se agrada quando não obedecemos os seus mandamentos. Ele retribuirá devidamente aqueles que ignoram também. Hoje, aos nossos olhos, pode não ser fácil perceber muito a diferença, lembra a diferença lá que eu falei no início, entre aqueles que servem e aqueles que não servem a Deus. Isso pode criar um sentimento de inutilidade e até mesmo de falsa segurança para os outros. Tanto uma atitude quanto outra estão erradas. Estão erradas. Outra coisa outra aplicação aqui, que o dia dos acertos e contas de Deus virá e todos perceberão essa diferença. E o pastor André com certeza vai falar sobre isso amanhã. Você que é um servo de Deus, um servo fiel de Deus, não se deixa bater pelas aparências desse mundo, não. Se alegre aonde? Na certeza de que Deus, ainda que esteja em silêncio, Ele vai te mostrar que vale a pena servi-lo. Principalmente nos dízimos. Você que ainda não está servindo como deveria estar, vamos dizer assim, desperte enquanto há tempo. Vou ser bem sincero, pois o dia do acerto virá como um refinador ou fornalha, pronto para revelar a grande diferença que há entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Amados, ele retornará como um juiz. No entanto, se a gente se voltar a ele, ele também se volta para nós. Muito bom isso, né? Então, assim, eu espero que o que eu comentei com vocês hoje continue vocês aplicando na semana de vocês. Isso. Eu peço que o Espírito Santo de Deus ministre nos corações de vocês essa palavra. E aquilo que eu talvez não tenha sido muito claro, que ele dê clareza, dê discernimento, dê entendimento. Porque somente por Deus nós vamos entender todas as coisas espirituais e até mesmo as não espirituais que está na tua palavra. Ok? Amados, quero agradecer profundamente à igreja, ao pastor e a Deus principalmente por essa oportunidade de falar com vocês hoje. Assim como das outras vezes que eu gravei o vídeo para vocês, é uma promessa minha estar vendo, né, todos os pedidos de oração que vocês colocarem no chat. Peço que vocês orem um pelos outros aí também. Mas durante o dia de hoje, né, no caso, eu estarei orando por todos que eu ver ali no chat de pedido de oração. Peço para os pastores também, quem intercede pela igreja, também fazer isso junto comigo. Ok? Vamos orar para finalizar. Pai, Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus. Obrigado por nos trazer essa palavra, Pai. Te peço que o Senhor, assim como eu falei anteriormente, envie o Teu Espírito Santo para continuar ministrando em nossos corações. Que a gente possa ainda entender muito mais do que aquilo que o Fernando, eu falei para vocês. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu te peço também que se tem algum pedido de oração aqui, por cura, por libertação, Senhor Deus, que o Senhor age agora, Senhor Deus. Que as pessoas que precisam de cura possam te sentir hoje ainda, Pai. Essa cura vinda de ti, Senhor Deus. Essa dor da cabeça que atrapalha, essa dor nas pernas que atrapalha, Senhor Deus. Te peço em nome de Jesus que o Senhor vá e traga cura, Senhor Deus, para a honra do teu nome, Pai. E do nome do teu Filho Jesus. Amém?
Amados, que Deus abençoe muitíssimo vocês e até a próxima oportunidade. Valeu, tchau, tchau.